Olá, eu sou a Ká e o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre o meu primeiro dia de aula no terceirão e meu cabelo tá voando por causa do ventilador e eu espero que não esteja atrapalhando o barulho e nem os barulhos externos de alguém cortando grama, mas vocês sabem que os meus vizinhos não são umas pessoas muito quietas, então vamos tentar seguir o vídeo assim. A princípio eu ia fazer um vlog do meu primeiro dia de aula, porém eu comecei gravando de manhã, só que aí eu não gravei nada na escola, porque eu acredito que nem possa gravar, porque eu tava com vergonha também. Mas eu vou resumir pra vocês rapidão como foi meu primeiro dia de aula, quais foram minhas impressões, o que eu senti de diferença. E depois vai ter um study vlog, porque eu preciso estudar as matérias que eu vi no dia e enfim. Então, vamos lá. Bom, as minhas duas primeiras aulas foram de matemática e nessas duas aulas a gente ficou basicamente conversando sobre o terceirão, sobre o ritmo, sobre o vestibular, enfim, todo aquele papo que rola no primeiro dia de aula. E esse professor, o professor de matemática, é um professor que tranquiliza demais, assim. Ele manda real, mas ao mesmo tempo ele faz sentir que você é capaz e que todo mundo consegue isso. Então nas duas primeiras aulas foi mais uma motivação, mais um estalo, né, pra gente entender o que tá por vir. E daí todo mundo conversou sobre o que queria prestar de faculdade, né? Ele perguntou os cursos que cada um queria fazer, se queria faculdade particular ou federal, e assim, unânime foi federal, a primeira opção de todo mundo. E é isso, a gente bateu um papo e aí teve o recreio. Esse papo acabou estendendo até metade do nosso recreio, tipo, a gente perdeu 7 minutos de recreio, a gente tem 15 minutos de recreio, então ficou com 7 minutos de recreio só, e eu falei muitas vezes a palavra recreio. Mas enfim, a gente teve um intervalo, que só deu tempo de fazer xixi, engolir alguma coisa e já voltar pra aula. E daí teve 2 aulas de biologia, e foi aí que começou a aula mesmo. O meu professor de matemática, ele foi o mesmo do ano passado, mas o de biologia é um professor novo, porque no terceirão muda bastante os professores. Então ele só se apresentou, perguntou os nomes de cada um e já começou com a matéria, que é mais uma revisão. O terceirão, de forma geral, é uma revisão, mas era sobre célula. Então, sobre as organelas celulares, sobre o conceito de célula e todas essas coisas, membrana plasmática, enfim, todas essas coisas foi o que a gente iniciou no conteúdo. Tiveram 2 aulas de biologia e uma coisa que eu senti muita diferença é que no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio, no primeiro e no segundo ano, os professores guardam tipo uma aula só pra falar de célula e falam sobre cada organela, explica tudo direitinho, e no terceirão não. É tipo, pá, sabe? Joga na roda e é isso. E se você não pegou alguma coisa, você tem que correr atrás depois. Então ele citou rapidão quais eram as organelas e tal, foi citando as coisas, só que você tem que chegar em casa e correr atrás disso, porque ele não vai explicar detalhadamente, não tem tempo pra tudo, tipo, é muita coisa. A nossa apostila é bem mais grossa, a gente tem mais de uma apostila, mas eu vou mostrar uma apostila pra vocês, que já tá aqui, já tava aberta em história, deixa eu fechar. Ó, essa é a grossura da apostila, não sei se tá focando, tá, meninas? De um bimestre, e aí a gente troca de apostila a cada bimestre e tem mais apostilas. Tem uma apostila só para produção de texto e outra só de exercícios de vestibular, enfim. E então, assim, o conteúdo que a gente via em um bimestre nos outros anos, a gente vê em uma aula. Então não é nada muito aprofundado, sabe? Até porque eles já pressupõem que a gente já sabe disso, afinal, tudo que a gente vê no terceirão a gente já aprendeu ao longo dos nossos anos escolares. Então, pra mim, isso foi um baque, assim, acredito que foi pra todo mundo. E depois teve outro intervalo de 15 minutos, esqueci de falar, a gente tem 2 intervalos de 15 minutos. E 2 aulas de história, e eu fiquei muito feliz quando eu descobri que era história, porque eu amo história, é uma das minhas matérias preferidas. E foi a mesma coisa, já começou com bastante conteúdo, foi sobre a Idade Antiga, então Mesopotâmia, Egito e tal, e antes a gente tinha tipo uma aula pra falar só sobre Mesopotâmia, era um negócio assim, sabe, bem mais aprofundado. Então a gente fazia trabalho sobre os povos da Mesopotâmia, essas coisas. Agora não, tipo, em uma aula foi assim,
falar todos os povos e o que cada um fez, mas foi assim, correndão. Então, tipo, a professora falava, eu ia anotando, tanto que eu anotei tudo em post-it. Depois eu vou mostrar pra vocês as anotações que eu consegui fazer em sala de aula. Fui anotando rapidão em post-it, na apostila, pra chegar em casa e fazer o resumo da matéria que eu vi no dia. Então, muita gente também me pergunta no KB Studies, que é meu Instagram de estudos, inclusive segue lá, que vai ter dicas de terceirão, enfim. Muita gente me pergunta como é o meu cronograma de estudo, quantas horas diárias de estudo eu tenho. E assim, eu não tenho um cronograma fixo, sabe? Então, eu chego em casa, tenho meu tempinho de descanso e aí eu tenho, assim, estudo a matéria do dia. A matéria que eu vi no dia, eu chego em casa, reviso ela, faço um resumo, passo pro outro caderno, pro meu caderno de resumo, vejo videoaulas, faço exercício, enfim. No stage vlog que eu vou fazer daqui a pouco, porque agora eu vou estudar as matérias que eu vi hoje, que foram poucas, porque como foi o primeiro dia de aula, os professores passaram muito tempo, né, se apresentando, a gente se apresentou, falou o que queria fazer e tal, falaram de vestibular, então basicamente uma aula de cada professor foi pra isso. E aí a gente teve só os conteúdos de biologia e de história, e eu preciso muito estudar sobre eles, me aprofundar, porque tem muita coisa que ficou assim vago, sabe? Que soltou a informação ali, mas eu preciso pesquisar porque eu não lembro mais, infelizmente. Então eu vou mostrar pra vocês no Stage Vlog como que eu faço pra estudar, como eu faço meus resumos, que é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante também. E é isso, então se você tem curiosidade, se você quer acompanhar, vem comigo. Bom, o meu material de estudo é a apostila, o meu caderno normal e o meu caderno de resumos. E o iPad, que já tá numa videoaula do Descomplica, eu assino o Descomplica. Então aqui eu já deixei aberto a videoaula do conteúdo que eu preciso estudar, que é uma dica que eu dou pra vocês. Videoaula ajuda demais e por enquanto eu tô gostando bastante da plataforma deles. E tô usando aí pros meus estudos e eu conto pra vocês se eu me adaptei bem e tudo mais. História é a minha primeira matéria, porque eu amo história. E na aula não dá pra fazer uma coisa muito bonitinha, porque é tudo corrido, a professora vai falando, você vai anotando, daí vai anotando algumas coisas do slide. Então, aqui ficou bem bugado o título, não reparem. E eu fui fazendo assim, anotando as coisas, e aqui tem os povos, e eu fiz nos post-its o que ela foi falando. Então a letra tá bem zoadinha, mas eu fui colocando nesses post-its sobre cada povo desse, enfim, tá tudo nesses post-its, então tem uma bibliazinha em cada post-it. E aqui tem mais coisas que eu fui anotando durante a aula. E nesse espaço aqui para anotações eu colo um post-it e coloco as principais coisas que eu preciso pesquisar sobre o assunto. Então, agricultura e pirâmide. Pirâmide é a pirâmide de classes, enfim, são anotações que só eu entendo. Então, é isso. Eu vou fazer um resumo, passar tudo isso aqui a limpo por outro caderno. E em vez de deixar em post-its assim, eu vou escrever o título, tipo, Sumérios, e aí aqui embaixo todas as características dele e tal, pra ficar mais organizado. E eu vou começar com história, não foi a primeira matéria que eu tive, na verdade foi a última, mas eu gosto de começar pelo que eu mais gosto. Eu pego os tópicos, tipo, em história eu aprendi sobre Mesopotâmia e sobre Egito. Então, eu pesquisei esses tópicos no aplicativo do Descomplica. Vou assistir as videoaulas sobre cada um dos povos. E vou anotando num caderno qualquer, que não é o meu caderno de resumo, uns rabiscos mesmo, uns pontos importantes que eu posso incluir junto com as minhas anotações de sala de aula. Anotações que eu acho relevante, informações a mais, enfim. Então, agora eu vou fazer isso, vou assistir a videoaula e vou fazendo as anotações. Complica tem várias aulas curtinhas, então eu já assisti essa aqui. Já fiz algumas anotações de lápis bem corrido. Daí agora eu vou assistir sobre os povos, então Sumérios e Acádios. Primeiro Império Babilônico, Império Assírio. Então assim, que são os povos que eu anotei aqui. Agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou assistir o vídeo dos Sumérios e Acádios. E vou anotar as informações mais relevantes dele nesse post-it e colar os post-its do lado, aqui em cima, de cada um dos povos. Eu vou ler primeiro esses textos, grifar eles,
Depois eu assisto a videoaula, porque daí eu já vou linkar as informações que eu vi aqui com o que eu assisti aqui e anotar os pontos mais relevantes no post-it. E eu vou fazer assim com todos os outros povos. Então, é isso. Já volto. Bom, eu tô há uns 40 minutos só vendo videoaula e fazendo anotações. E agora eu acabei essa parte dos povos, enfim, essa parte inicial. Ainda falta sociedade, economia e cultura da Mesopotâmia para fechar. E depois tem o Egito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no papel todas as informações que eu grifei na apostila, coloquei nos post-its e anotei e fiz de anotações em sala de aula. Eu vou passar para o resumo e organizar todas essas informações. E aí eu vou anotando informações que eu não tenho nesse texto aqui, mas que tem na videoaula e tal. Vou colocando nos post-its, bem rapidão, com a letra bem assim mesmo. Mas enfim, eu vou grifando e fazendo umas anotações na própria apostila. Minha mãe acabou de trazer pão de queijo pra mim, só que eu tava com tanta fome que, tipo, eu esqueci de mostrar, mas enfim. E agora eu peguei uma Pringles e eu vou comendo nos intervalos, porque eu sou bem esfomeada. E meu gato decidiu deitar em cima da minha apostila. Né, lindo? Bom, eu acabei a primeira parte do resumo. Essa caneta falha demais, depois eu arrumo aqui. E agora eu vou pra parte de economia, sociedade e religião. E aí eu acabo essa primeira parte de história da Mesopotâmia e depois tem o Egito. Bom, eu finalizei a parte da Mesopotâmia e agora eu vou pro Egito, mas eu não vou usar o Descomplica porque eu não achei o material que eu precisava lá. Então eu vou fazer mesmo pelas anotações que eu fiz em sala de aula e pela apostila se o meu gato sair de cima, não é mesmo? Mas é isso, então eu vou fazer o Egito. Agora são quase 4h30, eu comecei a estudar 2h30 e eu me enrolei demais, eu confesso. Eu fiquei assistindo bastante videoaula, também eu faço tudo no meu tempo. Então eu já estudei 2 horas, mas assim, teve pausa pra comer e tudo mais. Como eu já disse, eu faço tudo no meu tempo, eu não corro com nenhum conteúdo e tal. Agora só falta o Egito e depois a gente vai pra biologia. Gente, então, eu acabei de fazer o resumo do Egito, foi super rápido porque a professora ainda não terminou o conteúdo, então não tinha tanta coisa assim pra resumir. Mas eu ainda vou ter que dar uma lida em tudo de novo, enfim. E agora eu tô deitada um pouquinho porque eu tô esperando coisar um negócio no computador, porque eu preciso usar o computador pra imprimir umas imagens pra biologia. É uma imagem de uma célula animal, porque eu acho melhor quando tudo fica bem didático. Sou dessas. E aí eu vou imprimir essa imagem pra poder fazer o meu resumo de biologia. E é isso, eu tô tipo assim morta, é o primeiro dia e eu já tô com vontade de chorar, isso que eu nem tive que fazer tanta coisa, só que eu tô muito cansada. E enfim. Bom, agora eu estou na parte de biologia. E essas são as minhas anotações de sala de aula. Só que eu tenho que me aprofundar mais na questão das organelas celulares, então ele não passou isso, ele só falou as organelas, mas ele não passou, tipo, as funções e tal, e eu preciso me aprofundar nisso, porque eu não lembro de algumas coisas, enfim, me aprofundar nessa questão dos procariontes e eucariontes e membrana plasmática, enfim, aí eu imprimi essa tabelinha das organelas com as funções é ótimo, funções, e uma imagem de uma célula, que aí fica mais didático, para poder visualizar não só o nome das organelas, mas onde elas ficam e tudo mais. Gente, eu tava passando minhas anotações em aula a limpo e, tipo, eu percebi que eu escrevo umas coisas muito avulsas, tipo, uma coisa não tem muito sentido com a outra, sabe? Eu só ia escrevendo algumas coisas que ele ia falando. São afirmações meio óbvias, tipo vírus, acelulares. Precisava ter anotado? Talvez não, mas eu anoto tudo. Então tem umas afirmações, tipo, extremamente óbvias e tem umas afirmações meio avulsas. Mas, tipo, eu tô passando a limpo. E aí falta eucariontes. E aí eu vou colar essa imagem da célula aqui, que eu já recortei. Sobre as organelas, eu preciso dar uma estudada nisso. Bom, gente, eu acabei o resumo, só que tem um problema desse caderno, é que, tipo, a folha dele passa demais, olha, as coisas da outra página.
Aqui eu colei a célula, aqui tem um post-itzinho, as organelas, aqui é mais informações sobre a membrana plasmática, e aqui tem mais coisas, e assim, eu tô sentada agora, tô deitada no sofá, porque eu tô dando uma descansada, e eu só parei pra mostrar pra vocês aqui como ficou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais história e estudar mais isso que eu já fiz o resumo, mas eu vou ler mais sobre, ver mais de aulas, enfim. Agora eu tenho que estudar pra esse assunto e assim, não é um estudar, tipo, passar o olho. Você realmente tem que absorver essa informação e num curto período de tempo. Você não tem, tipo, que nem no ensino fundamental ou no primeiro e segundo ano que você tem uma semana de preparação para estudar para a prova, então você vai estudando aquele conteúdo várias vezes e aí até fixar. E terceirão não, você tem tipo um dia para ir fixando as matérias, porque tem matérias novas todo dia. Então tá sendo bem puxado esse início de rotina, né? Porque é uma coisa nova. Eu sempre estudei bastante antes, mas querendo ou não é diferente, né? Então eu já tô tipo com a minha cabeça explodindo. Agora são 6 horas quase. E eu comecei a estudar às 2h30, é claro que eu dei algumas pausas, enfim. Mas é isso, agora eu vou comer um açaizinho, porque eu mereço. E aí depois eu vou dar mais uma estudada. Gente, eu queria pedir pra vocês ignorarem o fato de eu estar muito acabada e, tipo, com essa cara de morte nesse vlog, porque realmente não tá dando. Eu acabei não comendo açaí porque ele tava muito congelado, e daí eu fiz mais pão de queijo. E eu tava estudando antes, dando uma revisada e, tipo, eu já tô surtando, eu não consigo nem explicar o quanto eu tô surtando, eu tô com um humor péssimo, eu tô assim, nossa, eu não consigo nem explicar o ai. E mal começou e eu já tô desesperada, eu já tô, ai, enfim. Gente, eu tava aqui estudando e olha que acabou de chegar meu tripé novo. Eu acho que vocês não sabem, eu não lembro se eu comentei em algum vídeo, mas eu quebrei o meu tripé. Ele era um tripé pequenininho, assim, de mesa mesmo. E eu quebrei ele, eu comprei um pela internet. Eu achei que fosse demorar bastante, porque o prazo era 10 dias úteis, então era pra chegar no dia 19. E chegou hoje, dia 11, eu comprei pelo site das lojas americanas e ele é maior, ele fica maior. Eu vou montar ele agora pra vocês, tipo, foco total nos estudos. Mas agora são o quê? Tipo, 7 e pouco? Quase 8 horas. Eu tô desde 2h30 estudando, mas eu ainda preciso estudar coisa de biologia, então vou montar meu tripé pra dar uma pausa e depois eu volto. Ó, ele é maiorzinho, ele não é tão grande, mas ele é bem mais alto do que o outro e ele é regulável, então dá pra baixar. Só que ele tá muito bambo aqui em cima e eu não consigo parafusar mais do que isso, eu não consigo ajustar ele mais do que isso. Eu não consegui arrumar, tipo, ele tá completamente bambo e não tá mais dando pra desparafusar ele, tipo. Meu, eu não sei se dá pra ouvir, só que os meus vizinhos estão discutindo, é, tipo, muito alto. E, tipo, eu juro que eu não sei o que tá acontecendo, eu fico preocupada porque a mulher tava gritando. E agora, eu não sei o que eu faço. Socorro, os meus vizinhos são... Mas, enfim, até agora eu estava lendo o meu resuminho de biologia, mas eu preciso tomar um banho, eu realmente preciso de um banho relaxante, então vou fazer isso. Vou tomar um banho, depois eu volto a ler mais, mas agora eu preciso de um banho quente. Mano do céu, eu descobri que meu tripé fica muito grande, tipo... Olha isso. Eu vou poder fazer muitos vídeos legais pra vocês com isso, cara. Tô pasma. Ai, esse tripé é muito legal, olha isso. E aí ele diminui e fica bem pequenininho, tipo... Isso é zero foco do vídeo, mas queria compartilhar com vocês mesmo. Bom, mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E eu vou lá dar uma surtada de leves. E é isso, gente. Bom terceirão pra você que tá no terceirão. Boa escola pra você que tá na escola. E é isso. E um beijo.